E eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias no capítulo 22 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Nós vamos orar ao Senhor. Meu querido Pai amado, Pai celestial, que nessa noite o Senhor possa iluminar meus passos, porque estarei lendo Sua palavra e certamente através dela eu posso extrair da rocha que é Sua palavra, água, como assim Moisés fez quando o seu povo pediu por água. Então, certamente não irei bater na rocha, mas irei fazê-lo com decência, irei fazer com obediência ao Senhor. Mas usa minha vida, mais uma vez, Rei, para saciar a sede daqueles que estão andando na direção de Canaã e assim querem lhe encontrar em Jerusalém. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos estudar de uma maneira um pouco diferente, porque eu estarei lendo muito mais do que trazendo revelações, né? Eu não preparei absolutamente nada, nenhum esboço antes de vir aqui, porque eu aprendi uma coisa com o Senhor, que há capítulos na palavra de Deus que, na verdade, devem apenas serem lidos. Isso mesmo, devem apenas serem lidos. E entre nós, meus amados, ler a Bíblia e ouvir a palavra do Senhor e recebê-la pela fé, certamente gerará fé para a sua vida. Gerará fé para a sua vida. Então, ouça, por que não se lê a Bíblia nas igrejas? Por que não se ensina mais as histórias de Davi? Por que não se ensina mais as histórias dos heróis da fé? É tão maravilhoso quando se lê as Escrituras ou quando alguém enviado por Deus vá até você para lhe ensinar e assim poder descobrir aquilo que se encontra nesse livro. Então, nós vamos hoje ler o capítulo 22 e um capítulo, na verdade, que eu tenho o título aqui, Cântico de Louvor de Davi. Davi, ele, dentro de todas as trajetórias que nós estudamos no decorrer desses vários meses, porque primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel têm sido livros muito profundo, rico em extrair tantas experiências por parte de Davi. Mas esse cântico que nós vamos ler é um resumo das experiências vividas de um homem que passou por tantas fases da sua vida. Fases dificultosas, fases também aprazíveis, porque afinal a vida é assim. Mas em tudo nós vamos ver que quem está falando aqui, obviamente, na posição de um rei cujo se cumpriu as promessas na vida de Davi. Mas realmente, em tudo Davi foi mais que vencedor. E nós vamos ler também que as coisas não têm sido fáceis, mas foi um homem cujo salmodiava e vivia
e presenciou aquilo cujo o Espírito Santo usava dentro do espírito de Davi para se servir para nós até mesmo nos dias de hoje. Olha que diz Davi, o salmista, o tangidor, o músico. Davi cantou ao Senhor este cântico. Quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refúgio. Olha que bonito, gente. Essa apresentação de início de Davi, quando Davi diz, o Senhor é a minha rocha, vocês têm noção daquilo que isso representa? Vocês têm noção que realmente em todas as fases que Davi estava passando, Davi fazia do Senhor o seu refúgio, a sua rocha. Ou seja, para experimentar aquilo que Davi está expondo aqui, vocês têm que aprender a se refugiar no Senhor. O que é se refugiar no Senhor? O que é fazer com que Deus seja a vossa fortaleza? É necessário, certamente, que todos os princípios da palavra, da rocha, esteja a cercar a sua vida. É necessário que essa fortaleza, cujos são os princípios da palavra de Deus, venha cercar toda a sua vida. Pois certamente aquele que se esconde, aqueles que se refugiam em tais fortalezas, serão verdadeiramente protegidos. Não é apenas dizer, eu creio em Jesus, eu tenho uma religião, eu recito várias vezes o Pai Nosso, ou eu tenho assim uma fé, mas para refugiar-se no Senhor é necessário você conhecer os princípios, porque é a rocha que te protegerá. E Davi já entendeu que quem protegeu, o que protegeu Davi dos seus adversários, é o conhecer os princípios da palavra do Senhor, porque isso é o que fazia com que seu inimigo não o tocasse. Então, amada igreja, tenha, pois, tu prazer em te refugiar. E aquilo que muitos estão fazendo às terça-feiras e sábado, pois fazes bem, certamente, mas permanece nesse refúgio, permanece nesse esconderijo, quando essas câmaras, esses vídeos não estão ministrando para a tua vida. Davi permanecia nesse refúgio, a se esconder dos seus inimigos. Ele continua dizendo, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. O meu escudo. O Senhor era o escudo de Davi. O que a Bíblia fala no Novo Testamento acerca da armadura espiritual de Efésios 6? O escudo da fé. O escudo é para resistir. E quando Satanás, o inimigo, ataque, porque ele virá. E ele vem contra os escolhidos do Senhor. Pois é necessário
que o escudo seja tomado e a se resistir às obras do diabo, porque se resistir, certamente ele fugirá de todos aqueles cujo tem fé e guardas as palavras no seu coração. Amém? Escudo. Por acaso, alguns escudos estão caídos no chão? Por quê, pastor? Porque desanimou? Pois em tempo de batalha, em tempo de guerra, abatido, eu te convido imediatamente pegar o teu escudo novamente, se encher da esperança e te refugiar na fortaleza do Senhor, em querer colocar ordem na sua casa, para que assim tenha real proteção, assim como Davi ensina. Amém? Posso continuar? Olha que ele fala. Ele é a minha torre alta. Uau! Davi deixa claro que o Senhor é a torre alta. Por que a torre alta? O que significaria isso? Uma torre alta, ela permite de avistar os seus inimigos de muito longe. Por acaso não é aquilo que a palavra de Deus faz? Ela não é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? O Senhor não revela para os seus ungidos aquele cujo está acontecendo em dias vindouros, bem em caminhos longínquos? Pois a torre forte é aquele cujo é todo escolhido que anda em obediência poderão ter essa torre do seu lado. E haverá arqueiros e atalaios a avisar os Davi daquilo que Saul está querendo fazer e o que Saul deseja fazer para destruir a vida daqueles que andam em obediência. Há uma torre forte. Há uma torre. A palavra de Deus também lhe dá a condição de saber e de avistar de longe os seus inimigos. É necessário que essa torre esteja. Olha que fala Davi, como guerreiro. Tu, Senhor, és meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Meus amados, quem diz que essas coisas jamais podem acontecer na vida de um ungido? Há situação cujo podemos sentir na pele o avanço do nosso adversário, ao ponto de nós sentirmos tão perto o espírito da morte, que ronda, se é permitido por Deus, a vida daqueles que são provados. Que são provados. Todo Davi, para assim exercer o seu sacerdócio e se tornar aquilo cujo Deus planejou para Davi, é necessário passar por situações extremas assim, para que Davi depois possa extrair um salmo desse e ter autoridade para ensinar muitos outros que querem seguir os seus passos, porque certamente Davi
era um homem segundo o coração de Deus. No versículo 7 diz assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Olha só que interessante aqui. Em algumas traduções diz, e falam dos alicerces dos céus, os montes estremeceram. Está falando aqui de terremotos. Ou seja, podemos ver com certeza o juízo do Senhor em certas catástrofes, em certos países cujo adoram outros deuses. Davi deixa claro aqui que a ira do Senhor, ela pode justamente ser manifestada mediante catástrofes. O que dizer nos dias de hoje? Aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que iremos presenciar, amada igreja, conforme aquilo que está escrito no livro de Apocalipse e conforme aquilo que os profetas têm avisado para aqueles que realmente creem na verdadeira profecia. Vamos continuar. Das suas narinas saiu fumaça. O que seria isso? Das suas narinas saiu fumaça. Vulcão. Quantos vulcões entrarão em erupção? Já aconteceu em tempos passados, lógico, civilizações completamente destruídas pela ira do Senhor. Civilizações avançadas, cujo um vulcão entrou em erupção e assim levou consigo toda uma grande cidade. E o que será também nos dias vindouros, quando a narina do Senhor, da narina do Senhor, sairá fumaça, lava, para se cumprir aquilo que na ira do Senhor, quando será manifestada, pois muitos se lembrarão da palavra do Senhor. Da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Tudo isso é parte do juízo. Davi, usado pelo Espírito Santo em revelar a intimidade do Senhor. Podemos continuar? Olha isso. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Olha que tremendo, que tremendo. O Senhor não voltará saltando sobre os montes das nuvens? Ele não virá para se batalhar no dia da sua ira? Olha só, Davi continua dizendo: pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva, fez o seu abrigo. Naquele dia, no dia da ira do Senhor, pois certamente será rodeado dos seus inimigos. Haverá densas trevas, mas o Senhor certamente voltará com seus querubins, anjos de guerra, para se triunfar. Do brilho da sua presença, flamejam carvões em brasa. Do céu o Senhor
trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele tirou flechas e dispersou os seus inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Você consegue entender que tudo isso é totalmente profético? Ou seja, Davi está explicando a sua experiência. Mas não é apenas um contador de história, porque quem estava tomando o seu espírito a falar sobre as experiências de Davi foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, também projeta em tempos vindouros aquilo que o Senhor, de maneira profética, haveria de fazer e mostrar para a geração de hoje. Essa grande batalha final, quantas vezes já falei? Pois Davi aqui está falando em 2 Samuel, que tremendo! E como acontecerá, pastor Cris? Olha que ele diz, atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Que tremendo! Haverá uma grande batalha. Virão os caças, a tecnologia, os carros de guerra, né, contra o exército do Senhor, mas não adiantará, meus amados. Olha só, os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos. Olha isso. Tenta ver comigo a visão apocalíptica até mesmo do fim dos tempos. Ou seja, os fundamentos da terra serão expostos. Você sabia que quando o Senhor voltará, assim diz a palavra do Senhor, Ele pousará os pés sobre os montes das oliveiras e haverá uma fenda que dividirá em duas partes os montes das oliveiras. O monte vai se dividir. Não sei se você consegue visualizar esse fato. Imagina o que será. Não seria por acaso aquilo que também Davi está falando, que os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas, diz a palavra do Senhor. Uau! Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas, diz a palavra do Senhor. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão. Opa! Você quer qual tipo de tratamento vocês querem de Deus? Me responda. Ah, pastor, não quero ver um Deus irado. Ninguém, né, gente? Então, que tipo de tratamento você quer por parte de Deus? Eu quero que Ele seja benevolente, pastor Cris, comigo. Eu quero que Ele me ajude. Eu preciso de ajuda do Senhor. Pois você sabe que Davi está falando aqui? O Senhor me tratou conforme a minha retidão. A retidão
ela lhe dará a permissão por parte de Deus dele se mostrar benevolente para a sua vida. E o Senhor te tratará conforme não apenas a tua fé, conforme a tua retidão. Mas para ter retidão tem que ter referência. Porque tem pessoas que nem conhecem a palavra do Senhor e têm convicção que são retas. Para ser reto, você precisa de um referencial. Daquilo que é perfeito e que é reto. A palavra de Deus. Por isso que se tu não conheces a palavra do Senhor, tampouco poderás tu ser reto. Mesmo se tu tens alguns princípios, cujo uma boa educação que os teus pais te ensinaram são aplicados na tua vida. Isso não é suficiente, amado. Consegue entender? Então o Senhor, diz Davi, me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Quantos querem recompensa? Levanta a sua mão. Todos, né? Quantos querem bênção? Levanta as suas mãos. Ok, depende de quê? Seu dízimo? Suas ofertas? Não apenas. Eu falei, não apenas. Depende da pureza das suas mãos. A recompensa por parte de Deus é condicionada à pureza das suas mãos, à santidade. Porque se não for assim, então os fariseus, os mestres da lei da época de Jesus, cujo era o maior problema para o mestre, porque eram hipócritas, também dizimavam e ofertavam no templo. E recebiam, obviamente, de tudo isso. Mas, a verdadeira recompensa vindo do Eterno, ela depende da santidade. Ela não depende se você serve o seu pastor. A recompensa não depende se você toca bem teclado. A recompensa do Senhor não depende se você está acrescentando para se multiplicar as suas células, como alguns fazem por aí nas igrejas. Ou na medida o quanto cresce o tamanho e a quantidade dos membros da sua igreja. Não. A recompensa por parte de Deus depende da santidade. E como pode ter e haver santidade num povo cujo não houve palavras que os santificam? Palavra que os confronte, corrige para se consertar e lavar. Qual tipo de recompensa se ensinam por aí? Recompensa mesmo por parte de Deus? Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. Mãos puras. Pois assim diz Davi, guardei os caminhos do Senhor. Guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Há pessoas que são oscilantes. Se afastam e voltam. Se afastam e voltam. Ah, meus amados, tem um preço para receber recompensa por parte de Deus. Tem um preço. Todos os seus mandamentos, disse Davi, estão diante de mim. Aonde estão os mandamentos do Senhor? Numa gaveta? Apenas terça-feira? Ou sábado? Ou domingo para quem está em outro ministério e ouve sermões?
Os mandamentos devem estar aqui, ó. Aqui. Diante de vocês. Diante dos seus olhos. Guardas as palavras. Por que te esqueces tão facilmente? Aquilo que foi falado a semana passada. Porque certamente a mente de muitos medita as coisas deste mundo e não aquilo que o Senhor quer que você lembre e medite. Por isso que pessoas estão indo na decadência e são assim derrotados, porque meditam naquilo que não deve ser meditado. E os comandos e a palavra do Senhor está longe de estar na sua frente. Mas está numa gaveta. E diz assim, olha, no dia do culto, diz, olha, veja o que tem dentro da gaveta. Veja quantos livros estão amontoados dentro dessa gaveta. Você viu como tenho conhecimento? Vocês viram, pessoal, como realmente o meu ministério trata muitos assuntos? O que diria para esses? Ah, religioso. Ah, religioso. Por que não tira da gaveta e começa a colocar na tua frente, diante de você, aquilo cujo você precisa ver para que o Senhor endireita sua vereda? Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. Olha aí, guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão. Isso, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Continua dizendo, ao fiel te revelas fiel. Que tremendo, né? Ao fiel te revelas fiel. Certamente todos que estão me ouvindo aqui sabem que Deus é fiel, porque acreditam que Deus é fiel. Mas isso não significa que já experimentou a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade experimentada e comprovada e vivida por parte de Deus vai depender de uma só coisa: que você seja fiel. Porque se você não está entendendo o que eu estou falando, então você vai apenas dizer, ah, Davi experimentou a fidelidade de Deus. Tá, ok, você pode crer nisso, mas você ainda não a experimentou. Por quê? Procura ser fiel e tu verás e experimentarás a fidelidade. O Senhor terá prazer de se revelar fiel. E não porque você ouviu de Davi, e não porque você ouviu do Cris Duran, porque realmente você experimentou essa revelação da fidelidade, porque decidiu-se ser fiel. E não acabou. Olha o que diz Davi. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Mesma coisa. Ao puro te revelas puro. Que bonito. A revelação da santidade de Deus vai depender se você se decide a ser santo. Mas ao perverso te revelas astuto. Tem pessoas que pensam em enganar a Deus.
Sério? Há pessoas que pensam em enganar a Deus adotando uma certa religiosidade e que assim máscara, cujo apresenta-se serem santos. E o Senhor olha para eles e não se revela para esses, mas os conduz para o engano, porque assim direcionados são esses pelo engano por causa da sua concupiscência. Ora que ele faz? Davi continua dizendo, salvas os humildes. Quem são os humildes? Os humildes? Já falei isso para vocês. Os humildes são aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Não é aquele que coloca um rosto de piedade, entendeu? E coloca um saco de panos de saco, né? Isso, acho que se fala assim. E traz consigo o pão duro e dizer, eu não tenho comida, eu sou uma pessoa simples, pobre. Não, isso não é humildade. A humildade está na sua capacitação de obedecer ao Senhor. E quando Ele fala, imediatamente corresponder e dizer, eis-me aqui, Senhor. E isso que o Senhor quer que eu mude, eu mudarei. Quando o Senhor vê isso, Ele vê humildade. Um homem capaz de se olhar para o espelho e assim, conforme aquilo que o Senhor projeta dela, retificar, corrigir os pontos que o Senhor, que o espelho está mostrando para essa pessoa. Para esses, assim diz Davi, por intermédio do Espírito Santo, Ele os salva. Salva. Mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, o Senhor. Ah, sim, com certeza. Olhem, o Senhor ilumina-me as trevas. Ilumina-me nas trevas. Há pessoas, meus amados, que quando passam em densas trevas, num clima de desespero, eles não têm luz. E mesmo que eles gritem e pedem por socorro, a luz não vem. Por quê? Ela não vem. Porque lhe falta entender que a lâmpada é a palavra do Senhor. E quem não tem prazer em ouvir as palavras de vida eterna, como poderás tu ver num sistema cujo não se prega a palavra do Senhor? Numa igreja, por exemplo, cujo não se ensina esse tipo de palavra. Que não lê a Bíblia para vocês. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Uau! Com Ele, meus amados, realmente sou mais que vencedor. Com Ele, meus queridos, pode-se vencer muitas batalhas. Este é o meu Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. O que me comprova que a palavra de Deus, ela é genuína? Ela funciona. Vive em santidade. Obedeça a ela e tu verás que tudo aquilo que ela fala se cumpre. Mas quem a duvida, certamente jamais poderá até mesmo comprovar na sua vida
a veracidade dela. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firme os passos nos lugares altos. Ele quem treina as minhas mãos para a batalha. E assim os meus braços vergam o arco de bronze. Sabia que Deus treina suas mãos para a batalha? Como assim, pastor? Deus é especialista em preparar um guerreiro para guerrear. Não consegues ver por circunstância cujo Senhor possa permitir, para assim o Senhor trabalhar sua resistência, trabalhar sua paciência dentro de casa, ou até mesmo no trabalho? Não consegues ver a forma do Senhor trabalhar e assim treinar suas mãos? Para que assim o arco de guerra, o arco de bronze, venha assim ser usado de forma que o atirador possa acertar quando usa das flechas do Senhor a atirar contra seu inimigo? Muitos reclamam quando Deus treina os seus escolhidos. E ainda dizem, que batalha, sendo que sequer saibam que a batalha verdadeira ainda não veio. E antes dela chegar, muitos desistem, porque dizem, Senhor, o treinamento é difícil demais. O que diria um homem do exército? Os Marines, sabes, os Marines são dos Estados Unidos, da Marinha. Soldados para entrar na Marinha dos Estados Unidos e se tornar um profissional, o treinamento antes de ir para a batalha, meus amados, não é fácil não. E muitos desistem. Pois feliz onde o Senhor lhe usará para se afastar os seus inimigos, pois realmente que você esteja preparado e fortalecido para não passar vergonha no dia que tudo isso acontecer. Alegre-te e pare de murmurar. O treinamento é parte da formação e da evolução que o Senhor usa para te levar aonde estão todas as promessas e as recompensas. E as recompensas, porque quem é provado é também treinado. E se és provado e aprovado, pois o teu treinamento certamente servirá. E se servir o teu treinamento, pois no dia da batalha vencerás. Persegui os meus inimigos e os derrotei, diz Davi. Não voltei enquanto não foram destruídos. Amado, é claro, quando uma pessoa foi treinada pelo próprio Espírito Santo, não foi à toa que os ursos, os leões atacavam o rebanho de Davi quando Davi era um pastor. Até isso serviu para dias vindouros, para preparar Davi em ser aquilo que Davi foi.
Davi perseguiu os seus inimigos e os derrotou. Não voltei enquanto foram destruídos. Ah, quantos devem aprender a combater o bom combate e terminar e perseverar até o fim. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Igreja, Davi diz que os seus inimigos, eles gritaram a quem? Ao Senhor. E o Senhor os ouviu? As suas orações, os seus clamores não foi ouvido. Por quê? Há gritos que o Senhor não ouve? Há clamor que o Senhor não responde? Que o Senhor sequer dá atenção? Certamente sim. Pois se você ouvir atentamente aquilo que eu estou pregando para todos vocês, ensinando e a colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nos falar, para que a nossa caminhada seja conforme aquilo que um vencedor, um Davi, colocou em prática e viu a mão do Senhor agir, pois certamente tudo irá bem. E o dia da real batalha, gritarás e Ele te responderá. Mas se não ouvir aquilo e não colocar em prática aquilo que nós estamos aqui colocando e ouvindo e aprendendo, gritarás e Ele não te ouvirá. Diz Davi, e eu os reduzi ao pó, como pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, o Senhor. Cantarei louvores a teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Você é descendente de Davi? Porque se é descendente de Davi, também tudo aquilo que Davi presenciou repousará assim sobre tua vida. Mas para ser descendente de Davi, tem que também viver e agir como Davi agia. Vocês podem ser muito maior, inclusive, do que Davi. Davi apenas era um servo do Senhor. Mas hoje, tu podes te tornar um filho do Rei, um filho de Deus. Fecha os teus olhos, meu Pai amado. Quantos precisam ser endireitados e assim entender
entender o que o Senhor quer traçar e direcionar na vida de todo escolhido. Pois o Senhor é aquele cujo ouve quando o seu povo decide lavar, purificar suas mãos. O Senhor tem prazer de responder para aqueles que faz da rocha o seu refúgio, para aqueles que espera da rocha água em tempos de sede. Meu Senhor, faça com que Davi tome posse, faça com que Davi se desperta nessa noite a viver tudo aquilo, sem reclamar, sem se queixar, e convidar o seu espírito a se conduzir pelos caminhos da vereda da justiça. Muito obrigado, Rei. Amém e amém.